Ah, você ia colocar, não vai colocar, não? Não sei. Tá. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Quem quiser pode chegar para o Feira de Cultura. Boa noite, meus amigos ouvintes. Eu sou a comunicadora Isis Tainá e é sempre bom estar com vocês. Eu quero estar mais perto de vocês aí, então participe muito no nosso WhatsApp. O número é 3484-1585. Mande pergunta, ou quem está chegando agora também pode estar acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, e no YouTube tem a possibilidade de fazer perguntas no Superchat. Bom, agora eu vou apresentar aqui, né, minhas convidadas, né? A gente está saindo desse mundo da tela, porque essas maravilhosas eu já conheço o trabalho que elas fazem na Socialize, e foi uma junção que deu certo, né, gente? Uma administradora, a Daiane, e a Andressa, psicóloga, né, formada aí pela UNB, e elas com várias expertises e cursos mesmo na parte de habilidades sociais, inteligência emocional, trabalha mesmo com essas questões também, tanto para pessoa autista em atendimento, como para famílias, e nesses projetos muito bacanas que envolvem o relacionamento interpessoal, que é o tema da nossa live hoje, do nosso encontro hoje, né, aqui no Feira de Cultura. Então, sejam mais que bem-vindas aqui. Ai, obrigada! Estamos muito felizes. E aí, conta aí mais para o pessoal de vocês. Vamos falar, então, o que é habilidades sociais, né? São competências que a gente pode desenvolver para ter relacionamentos melhores. E é treinando, né? Então, assim, a gente trabalha com isso. A gente tem uma ambição de ensinar para as pessoas e desenvolver as pessoas para que elas tenham relacionamentos mais saudáveis. Sim, eu entrei nessa área de habilidades sociais no meu primeiro semestre da faculdade. Então, assim, foi uma grande novidade, porque a gente de fora pensa, senso comum, né? Todo mundo sabe. Sim. Coisa simples. Mas não é simples. E a gente percebe o tanto que a gente precisa, porque nosso aprendizado é muito defasado, né, nessa área. Tem muitas lacunas, muitos déficits. E a gente ter esse controle do que a gente quer saber e fazer é muito bom. Exatamente. E é isso, me remete a várias coisas assim no processo da infância, da escola, do aprendizado. Se a gente fosse ensinado cedo, né, a gente não teria esses problemas de relacionamento. E aí acontece muito que fala, né, de criança, engole o choro, e tipo, engole as emoções ali, como se a gente pudesse, e a gente vai passando por cima e acaba que se torna um adulto e tem problemas, né, de habilidades, problemas de relacionamento. Sim, com certeza, né, questões tipo a empatia, quantas vezes a gente não já entendeu errado como é que é a empatia, ou a assertividade, que fica sendo conhecida como uma coisa agressiva, que na verdade não, então a gente trabalha todas essas questões, resolução de conflitos, saber lidar realmente com isso, a gente não sabe, né? Assim, só se agora, se a pessoa quer desenvolver isso, ela consegue. Mas a gente não aprendeu isso, né? A vida toda foi aos trancos e barrancos. E quando a gente para pensar que como é que a gente aprende habilidades sociais? Porque ninguém vem pronto. A gente aprende pelo convívio social. Sim. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento na minha família, de engole o choro, você não pode sentir isso, você não pode falar isso, você não pode ser assim, sem o ensinamento de como se deve agir em determinadas situações sociais, essas lacunas ficam fortes, ficam junto com crenças de que realmente eu não posso sentir. E aí, de vez em quando, a gente se vê num rompante emocional, numa crise de ansiedade, numa depressão, e a gente não sabe de onde vem. Vem de tanto engolir esse choro. E é muito legal a gente ter essas reflexões, né? Inclusive vocês aí que estão acompanhando, quiserem fazer perguntas, ou tiverem vivenciando alguma situação que gostaria de compartilhar com a gente, está super aberto. Eu vou repetir novamente o nosso WhatsApp, é 3484-1585. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes da gente iniciar no nosso tema, quando que surgiu a Socialize, falar um pouquinho do trabalho de vocês. Então, como eu falei, eu trabalho com habilidades sociais desde a minha graduação. Só que eu trabalhava num projeto dentro da UNB, acabava que a gente ficava com um público muito restrito. Ou de alunos da UNB, ou de algumas parcerias que a gente conseguia com as escolas públicas, né? Tanto para aplicar para professores, quanto para alunos das aulas de altas habilidades, mas ainda era muito restrito. Eu sabia que era um conhecimento que tinha que ser difundido. E pela universidade a gente sabe que o caminho é muito mais complicado.
Sim. Então, eu sempre sonhei em ter uma instituição, uma empresa que levasse esse conhecimento para além dos muros da faculdade, que é onde ele fica restrito até o nascimento da Socialize, e tinha poucos no Brasil. E aí eu chamei a Dai para a gente iniciar esse projeto ano passado, durante a pandemia, que eu me vi num momento assim, ai, gente, eu nunca tive tempo, de repente eu tenho tempo, vou achar alguém para me ajudar. E aí a gente começou, aí a gente já fez várias turmas, e a gente viu o resultado desse material que a gente construiu, que trabalha tudo isso que a Dai acabou de falar, né, e muito mais. E foi basicamente isso. Sim, eu fiz o treinamento também da UNB, e aí a partir disso que a gente se conheceu e começamos, né, um planejamento e tá dando tudo certo. Graças a Deus. Maravilha, maravilha. E aí, gente, o tema da nossa live, se você chegou por aqui hoje, o tema do nosso encontro, do nosso bate-papo aqui no Feira de Cultura, se você está escutando pela transmissão, é o futuro é colaborativo, precisamos nos relacionar melhor. Então, eu queria que a gente iniciasse falando por que essa importância da gente se relacionar melhor, né? De onde vem isso? Se tem alguma explicação biológica, qual é essa questão? Eu acho que a primeira coisa é por que a gente se relaciona, né? Se a gente for parar para pensar, nós somos seres sociais. A gente vive em sociedade, tem nosso vizinho, a gente constrói famílias, a gente preza muito pela relação social. E quando a gente fica isolado, a gente fica em uma série de situações de vulnerabilidade, tanto pelo próprio isolamento, quanto pelas questões psíquicas que impactam esse isolamento. E por quê? Porque a gente evoluiu por conta dessa habilidade de socialização. Então, os nossos ancestrais, lá atrás, há milhares e milhares de anos, eles precisavam uns dos outros para caçar, para se alimentar, para se proteger, inclusive para ter esse apoio social, né, de comemorar junto, de fazer as coisas junto. Tudo era feito em comunidade. E as pessoas que não tinham essa aptidão para a comunidade ficavam mais isoladas e, consequentemente, mais vulneráveis. Sim. E, consequentemente, não tinham tantos herdeiros quanto os seres sociais. Então, nós evoluímos a partir de seres majoritariamente muito sociais. Isso que você falou é interessante, essa noção de comunidade, e que a gente sempre possa resgatar esse conceito, né? Tem uma filosofia africana que eu gosto muito, que é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E aí, e foi de um pesquisador, que ele foi numa comunidade africana, e ele foi fazer um experimento social com as crianças da comunidade. E aí ele colocou um caminho para elas correrem, e quem chegasse primeiro, ia ganhar uma cesta de doces. Acontece que aí ele se surpreendeu, que as crianças deram a mão e todas correram na mesma frequência e chegaram juntos. E aí ele foi e questionou, mas por que vocês correram juntos, sendo que só uma pessoa poderia ganhar esse prêmio, poderia desfrutar desse doce? E aí as crianças falaram, como que eu poderia ficar feliz se eu visse outro amigo meu triste? Então, esse conceito de eu sou porque nós somos. E a gente acaba que a gente vai ficando numa bolha, na competitividade, a gente vai perdendo um pouco disso, né? Sim. Eu vou trazer uma reflexão. Eu estava ouvindo um podcast e você falou essa parte de reaprender. E esse podcast era justamente falando disso, de reaprender a colaborar. E aí foi uma fala de uma futurista e pioneira da economia criativa. Olha que interessante, assim. Ela trouxe uma reflexão relacionada ao Covid, falando dessa questão de eu tenho que me cuidar, mas também tenho que cuidar do próximo, porque já não é mais aquela coisa, eu me cuido, não, tipo assim, não importa, se der errado é só comigo. Mas não é. Então, a reflexão que ela trouxe de acordo com o Covid é que eu me cuido, em primeiro, claro, que eu preciso, mas eu preciso cuidar também da minha comunidade, das pessoas que eu convivo. Então, já puxa essa coisa de colaboração, já retorna, já é um reaprendizado de que estamos em comunidade e a gente precisa cuidar um dos outros. Sim. E essa coisa da colaboração, ela é uma grande diferença, né? A gente vive numa sociedade extremamente competitiva, como você bem trouxe nessa reflexão. Mas isso é construído. A colaboração também foi construída, foi com base nela que chegamos onde chegamos. E quando a gente fala dessa necessidade dessa reconstrução,
E principalmente o Covid, eu acho que o Covid resgatou muito isso. Uhum. Porque lá no começo a gente ouvia praticamente todo mundo. Ah, se eu pegar, Sim. eu não me importo, mas eu não quero passar para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos. Então a gente sempre se cuidou pelo outro. A maioria de nós, né? Isso é interessante, vocês, o tempo todo vocês estão falando em relação a treinar, a gente está discutindo aqui sobre aprender e tudo, porque parte de um pressuposto, que eu já vi várias pessoas falando assim, eu sou assim, eu sou tímida, eu tenho dificuldade de relacionamento, e aí são coisas que a gente vai trabalhando, né? Como se fosse uma sentença, né? Isso, vai aprendendo. Durante muito tempo eu falava assim, eu sou ansiosa. Tipo, não, tu não está ansioso. O que eu posso fazer aqui para trabalhar minha ansiedade, né? O que eu posso fazer para melhorar nesse aspecto? Sim. Esqueci o que eu ia falar. Não, mas a questão é que tudo a gente aprende, né? Quando é uma criança, a gente fala, eu quero ensinar o meu filho a dividir, a emprestar o brinquedo, a consolar o amigo. Só que aí, quando a gente começa a ver essa mesma criança que a gente ensinou, chegar na escola, por exemplo, lá no ensino médio, vai para o cinema e paga pipoca para amigo, a gente fica, é um absurdo, como assim? Gastou o dinheiro com o outro. Então, a gente ensina a colaboração, e depois a gente vai minando ela aos poucos, né? Sim. E às vezes também de formas bem bruscas. Então, a gente primeiro vai ter consciência de quem eu quero gerar, né? Que pessoa eu quero que meu filho seja para o futuro. Quando a gente está falando de ensinar isso para os filhos, né? No caso. E a partir disso, a gente ensinar e se manter nessa lógica. Porque não é porque ele ficou adolescente que ele vai ter que perder esses valores que você ensinou. É porque ele ficou adulto que ele tem que perder esses valores que você ensinou. E, ao mesmo tempo, como é que eu faço, então, para aprender? A primeira coisa é a tomada de consciência. Se a pessoa que está ouvindo aqui a gente fala, nossa, realmente, eu estou sendo muito egoísta, eu acho que eu tenho que colaborar mais. Isso já é o primeiro passo para a gente ter essa mudança. Sim. O segundo passo é o auto-monitoramento. Então, toda vez que eu tiver uma atitude egoísta, eu parar a pensar, epa, como é que eu poderia ter feito diferente? Será que era isso mesmo que eu queria fazer? Será que era esse resultado que eu queria alcançar? E a partir disso, ir mudando o meu comportamento. E através da Socialize, a gente gera essa reflexão, porque a mudança é uma escolha, a gente preza muito por essa autonomia, né, do desenvolvimento. Então, a gente gera reflexão, gera consciência, para que a pessoa faça escolhas mais acertadas e conscientes. É, muito legal. A gente fez até uma brincadeira essa semana, um joguinho, né, que a gente criou para trabalhar assertividade. E nesse joguinho era para gerar consciência realmente. Então, tinha opções para os participantes escolherem. E é muito interessante ver as escolhas e a gente conversar sobre as escolhas. Mas será que essa é... Porque a gente estava trabalhando que ficasse bom para os dois lados. Eram situações que envolviam duas pessoas. Então, mas essa sua escolha tá bom para vocês dois ou tá bom só para um? Então, assim, foi bem legal. Sim. E é legal pensar isso. Eu me remeto muito à infância. Eu lembro que uma vez eu estava brincando com uma amiguinha e aí ela falou bem assim, olha, você... Aí a gente... Opa, toda hora eu encosto aqui no microfone, meu povo, desculpa. Aí a gente tava brincando e ela falou assim, olha, você vai ser a que perde o tempo todo. Eu falei, por que sou eu que vou perder? E é um pouco disso, né? Tem que ser bom para as duas partes. E aí, você falando sobre assertividade, é uma das formas da gente se relacionar melhor, né? E aí, vale destacar, assim, que é assim, você não ter esse comportamento passivo, porque tem pessoas que acham que eu vou me relacionar melhor se eu me anular, se eu acatar tudo que o outro tem a dizer, se eu passar o desejo do outro sobre mim. E aí, então, a assertividade é esse equilíbrio, né? Você não ser agressivo, você impor ali, mas você encontrar um equilíbrio ali de como você se relaciona melhor, de como vocês conversam, de como você expõe seus direitos e também defende os direitos dos outros, né? Exatamente. Equilíbrio é a palavra. Vocês falaram bem. E aí, assim, já aproveitando a situação que você trouxe, você era uma criança, assim. Sim. Sua reação foi super adequada. De, epa, como assim? Você vai perder? Não. Assertividade é isso também. Mas um adulto que está vendo essa situação, o pai dessa menina, está vendo essa situação e fala, meu Deus, a minha filha! Como é que a gente pode reagir numa situação assim? Primeiro é ter consciência de o que esse comportamento comunica. A menina está falando, basicamente, que ela tem dificuldade em perder, e que se ela perder vai ser difícil brincar. Sim. Então, ela está pedindo ajuda. Então, como adulto, eu tenho que ajudar, ensinar
e progressivamente aumentando a tolerância à frustração dessa criança para que ela possa perder com tranquilidade. E é até legal esse sentido, assim, minha mãe, ela sempre trabalhou muito isso, ela me criou sozinha, né, e tudo, mãe solo, e aí uma vez eu tava com um problema de relacionamento na escola, e eu falei assim, olha, mãe, eu não gosto mais de ninguém da minha sala, porque é aquela coisa, a gente briga, adolescente se irrita, e eu quero que você me mude de escola. Aí minha mãe falou assim, olha, Isis, você não vai, ela sentou comigo, conversou, ela falou, você não vai ter que mudar o tempo todo, quando você estiver mais velha, você vai estar no emprego, você brigou com alguém do seu trabalho, você não vai poder ficar mudando. Você brigou com o vizinho, você não vai poder ficar mudando de casa. Então, assim, você tem que conviver. E ela me deixou lá para resolver os conflitos. Então, é uma forma, assim, da gente mostrando, né? Essa tendência à frustração, esse processo que a gente está vivendo de pandemia, né? Várias pessoas tiveram sonhos de abrir negócios e tudo, casamentos que foram adiados, várias coisas, assim, expectativas. Então, como lidar com isso, né? Sim. Sua mãe foi muito sábia, assim, na atitude dela. Como pais, é difícil a gente ver o filho frustrado, às vezes a gente deixar o filho quebrar a cara mesmo para ele aprender. Mas a sua mãe conseguiu. E é basicamente isso que a gente tem que fazer em muitas situações. Porque o desafio chegou. Se eu deixar meu filho fugir do desafio, ele não vai aprender. E se eu fizer por ele, também não. Então, às vezes, a gente tem que deixar ir, deixar errar, deixar fazer, para aprender. E aí, ir orientando, claro, nesse caminho. Mas não fazer por ele, nem tirar ele do desafio. E como você lida, Dai, com os desafios da vida e com essa imprevisibilidade, né? Que nem sempre sai como a gente quer e tudo mais. Eu aprendi uma coisa muito legal, que é refletir sobre que eu não sou o meu emprego. Eu sempre levo isso até nas nossas lives, para as pessoas não se prenderem a essa questão do seu emprego, você não é isso. Então, assim, é muito interessante a gente investir na gente para poder transitar entre diferentes oportunidades de emprego, conhecer pessoas diferentes, sabe? Conseguir aproveitar oportunidades da vida, porque às vezes a gente não consegue, sei lá, por falta de habilidades sociais, por exemplo, por não ter uma boa inteligência emocional, por não estar bem consigo mesmo. Então, até uma das características de profissional do futuro, que eu tenho lido bastante sobre isso, é essa questão de ter várias carreiras e diferentes. Então, assim, tenho até visto em programas, por exemplo, sei lá, uma pessoa trabalhava com contabilidade, aí agora está trabalhando com confeitaria, por exemplo, né? Sim. Mundos totalmente diferentes. Mas a gente é assim, a gente tem vários interesses diversos, né? Então, a gente pode se desenvolver em coisas diferentes também e de acordo com a necessidade. Então, é bom investir na gente e pensar, o que mais que eu gosto, sei lá, se não deu certo, mas o que mais que eu gosto, o que eu posso fazer? E aprendendo coisas diferentes, né? E por mais que seja um momento difícil, a gente vai tentando. E que momento exige isso, né? Esse autocuidado. Então, já também exige essa questão de autocuidado com a saúde mental. Porque as pessoas, né, entrou num ponto assim que todo mundo percebeu que a maioria não estão bem. Sim. E é legal isso que você está trazendo, assim, da gente ter um novo olhar. Eu, durante muito tempo, só me via sendo assistente social e eu me via pro resto da vida. E aí, quando eu fiquei desempregada, que eu acabei um contrato de 2 anos na prefeitura, e fiquei sem trabalhar, e fiquei 1 ano, assim, tipo, entrando na depressão. Falei, meu Deus, o que eu sei fazer, né? E aí você não enxerga, às vezes você não enxerga, e você pode se descobrir ali no meio da sua crise, no meio ali da resiliência, e eu me descobri enquanto comunicador, e foi aí que vários processos que eu tô galgando desde 2017, onde eu vou colhendo resultados, foi disso, assim, foi de uma imersão diante de um desemprego, falei, vou criar conteúdo, e foi uma coisa que tá fluindo, então, assim, às vezes pode ter outra oportunidade, olhar para os outros olhos e tudo Sim, mais. E é bom lembrar que cada um tem seu tempo. Isso. Porque eu acho que tem uma coisa que, assim, também uma produtividade, foi cobrado muito isso. Agora eu acho que está melhorando nesse sentido por conta da saúde mental. Então é importante lembrar que cada um tem seu tempo. A gente não é forte o tempo todo, essa é a realidade. Então, assim, assumir essa vulnerabilidade que todos nós temos, de que toma o seu tempo. Você tomou o seu tempo, né, para se reencontrar, e cada um vai precisar disso, porque senão vai ser pior. Forçar isso, né, vai trazer mais problemas.
Sim. A gente fala muito, né, que o maior investimento é em educação, e eu acho que é mais que isso, o maior investimento é no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, porque em momentos como esse, que a gente tem muitos imprevistos, assim, às vezes o mundo gira de cabeça para baixo, como aconteceu no ano passado. Se eu sei que eu consigo algumas coisas, que eu tenho algumas capacidades, se eu me conheço, eu tenho muito mais facilidade com lidar com essas situações. Eu fiz hoje, um post sobre um pouco disso, né? Que meu pai me ensinou muito a ter um plano A, B, C, D. Então, você vai sair, você leva o dinheiro na carteira, no bolso, no peito, leva o dinheiro em todos os lugares, que se alguma coisa acontecer, você tem. E meu pai sempre me ensinou muito essas coisas, assim, sabe? Então, quando ano passado o mundo virou de cabeça para baixo e ruiu, claro, eu tive meu momento, mas eu consegui me reinventar mais rápido. Porque se eu não tivesse tido esse ensinamento, né? Eu vejo que muitos dos meus colegas, muitas pessoas ainda não conseguiram se reinventar. E não que elas não tenham capacidade para isso, mas às vezes falta esse olhar, essa habilidade, esse autoconhecimento, de perceber que você pode produzir conteúdo, né? Sim. E isso que você está falando é genial, assim, né? Os saberes populares, assim, né? Eu aprendo muito com minha mãe, eu sempre cito ela, meus avós, e a gente reconhecer também o saber que está para além da academia, né? A gente vive aprendendo aqui na Rádio Comunidade também, às vezes tem uma interação do ouvinte, a gente acaba aprendendo. Bom, a gente tem e agradecer o pessoal que está sintonizado nas participações, continue mandando mensagem no WhatsApp, no 3484-1585, e chegou uma mensagem aqui que a gente vai ler aqui para vocês. Boa noite, Isis. Muito bom o tema de hoje. Às vezes me sinto tão perdido em relação ao que fazer da minha vida. Será que um teste vocacional resolveria? Ana Paula da Santa Maria. E aí, vocês? Sim, um teste vocacional poderia ajudar muito. Mas psicoterapia também, esse autoconhecimento, né? Um acompanhamento mais especializado para poder orientar. Recomendo, é uma boa escolha. Nada melhor também você fazer, né, mano? Sim. Você só vai descobrir se você fazer. Se testar, se experimentar. E assim, também eu posso acrescentar aqui dizer que nunca é tarde. Assim, minha madrinha se descobriu agora como educadora física, ela fez a faculdade aos 50 anos, sim, e aí tá lá atuando na área. Então, às vezes você também mudar a rota, né? Que a gente tá falando um pouco disso também, de eu fiz algo, eu tô me sentindo perdida, quero ir por esse caminho. Chegou nesse caminho, é o que você quer? Massa, vai fundo. Não é o que você quer, também não tem problema você mudar, você ver outras rotas. Faz uma curva. Sim. Meu pai também, meu pai se formou em Direito com 55 anos. Que show! Minha mãe se formou em Letras com 37. Caramba. Então, assim, eu convivo muito com essa reinvenção e mudar de caminho. Eu trabalhei só com criança por muito tempo. Comecei a atender adulto no ano passado. Então, às vezes, você tem que se reinventar mesmo. É assim que funciona. Tem umas perguntas aqui também. O meu celular não está travado. Deixa eu tentar acompanhar. Não é pergunta não, é salvo. Ah, tá. Borracharia, pé no freio, cidade ocidental. Borracharia tá acompanhando a gente aqui, pé no freio, aquele salve. Olha aí, gente, precisando de coisas, né? Vai na Borracharia do Ocidental. Lê aí, meninas. A Rosineide falando que somos maravilhosas. Obrigada. Você também. Boa noite para você. Me ajuda aí, porque eu tô sem óculos e meu celular tá travando. Eu não consigo ver daqui. A Alessandra também mandou boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite. E vocês podem continuar mandando pergunta no nosso WhatsApp. Faça que nem a Ana Paula no 3484-1585. Bom, vamos lá, né? Aí no nosso bate-papo. Eu até me perdi aqui, gente. Vamos. Sim, a gente estava falando sobre investir em nós mesmos, né? Sim. E aí que é importante investir em todos os aprendizados, mas o aprendizado de comunicação e de habilidades sociais, ele impacta em toda a vida. Ele impacta na parte profissional, ele impacta nos relacionamentos. Inclusive, mais uma reflexão, né? Questão de, o mundo está ficando cada vez mais tecnológico. Só que a tecnologia não tem os sentimentos, não tem a intuição, não tem... Então, essa parte comportamental, ela está sendo bem mais exigida pelo mercado de trabalho também. Sim, são as áreas que mais crescem, né? As áreas humanas. Sim. Que robôs nunca poderão fazer. Sim. Então, assim, é mais uma coisa para a gente refletir da importância que é
realmente desenvolver essas competências socioemocionais. Sim. Isso que vocês falaram, né? Tem até uma frase, eu não vou lembrar ela ao certo, mas domine todas as técnicas, mas na hora de se relacionar, né? Não perca a sua humanidade ali, Sim. sua habilidade humana. É uma frase e maravilhosa de um psicólogo excelente, Ah, que é o Jung. Olha aí, então, ó, a psicóloga conhece melhor que eu, gente. Sim. Eu não vou lembrar exatamente, mas é basicamente domine todas as técnicas, mas ao se conectar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Muito lindo. Agradecer aqui a interação. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Boa noite a todo mundo aí, Alessandro Sampaio, Rosineide. Façam perguntas aí sobre habilidades sociais no 3484-1585 ou pelo chat aqui do Superchat do YouTube. Valeu. Deixar uma pergunta? Ah, sim, gente. Antes da gente ir, né? Vamos aí deixar uma pergunta para vocês responderem. Vocês conhecem alguém que não gosta de se relacionar, ou que fala, não quero ter amigos, não gosto de fazer amigos? Tem quero problema de ficar sozinho? habilidade. Sim ou não? Conta aí pra gente. Isso. Até já já.
Quando não tem nada, a gente muda, fala aí. Boa noite. Boa noite, voltamos agora com Feira de Cultura. Bom, a galera que está acompanhando aí pelo YouTube, é porque a gente estava no intervalo, mas a gente está voltando aqui no segundo bloco, com muita informação, levando aí esse papo gostoso. Inclusive, façam perguntas aí pra gente, seja no WhatsApp ou aqui no chat. E tem uma participação aqui da Rosineide que ela está falando que é o contrário. Ela não tem problema de relacionamento, ela tem facilidade de conversar com qualquer pessoa, não importa. Está ao meu alcance e é o suficiente para ser tagarela. Ela tem essa facilidade aí. E tem gente que tem essa facilidade, né? Super comunicativa, muito bom. Só que a gente também tem que tomar um cuidado, né? Porque tudo ao extremo tem seus riscos. Então, as pessoas muito comunicativas, elas têm o risco de acabarem sendo invasivas em algumas situações, em falarem coisas que não deveriam falar, em se expor demasiadamente, gerar esse tipo de desconforto. Não imagino que seja o caso dela, que ela falou que se relaciona super bem, mas só para falar assim que os dois extremos têm suas questões. Sim, é importante pensar nessa questão da segurança, né? Da autoexposição. Então, tomem cuidado. Porque eu sou uma pessoa que falo bastante também. Então, assim, eu preciso tomar cuidado com isso. E é importante a gente pensar também no nosso jeito, né? Como é que nós somos. E aí, cada pessoa ela tem sua potencialidade, ela carrega a sua potencialidade, igual a Rosineide, que é comunicativa, ela tem essa potencialidade, mas outra pessoa que é mais introvertida, ela pode ter outra potencialidade também, que a gente fica, às vezes, nesse limbo. Eu estava trabalhando com adolescente, e aí uma menina ligou a câmera, né, nessas aulas online, e ela mostrou os desenhos dela, a habilidade, os outros alunos ficaram se sentindo para baixo. Nossa, eu não sei desenhar nenhum palitinho, eu não sei fazer nada. Gente, essa é uma habilidade, mas às vezes, assim, você consegue escrever uma poesia, você consegue escrever uma música, coisa que ela já não vai conseguir. Então, você entender o que funciona para você, né? Tipo, não medir sua vida com a régua do outro. Eu acho que é muito importante também. Maravilhoso. E sobre habilidades sociais, vale lembrar também que elas são aprendidas. É Rosineide? Rosineide. A Rosineide, ela aprendeu a ser comunicativa. Às vezes a pessoa acha, já nascia assim, não nasceu, não. Ela aprendeu, foi reforçada, e com isso conseguiu ter essa habilidade. E qualquer um pode, independente da idade. Uma pessoa tímida pode se tornar uma pessoa comunicativa. É difícil acreditar, mas eu mesma, antes do ensino médio, era impensável estar aqui hoje. Impossível. Sou psicóloga, mais impossível ainda. E aí eu passei por algumas experiências que facilitaram esse processo para mim. Hoje eu estava falando com um dos nossos seguidores essa questão de você ter até um repertório para você conseguir começar a conversar com as pessoas. Dá para você planejar um repertório? Ai, essa pessoa, o que ela gosta? Ai, sobre o que eu vou puxar assunto com ela? Assim, até tinha isso em filmes antigos, quando ia para os encontros. Sim, levar os cartõezinhos. E isso é válido, gente, porque até você entrar ali e treinar é muito legal, você pode fazer isso. Sim, é sempre bom lembrar que quando a gente vai aprender uma coisa nova, né, mudar alguma coisa do nosso piloto automático, no começo é artificial mesmo, e tudo bem ser artificial, a gente vai exercitando para ficar natural no processo. E uma coisa interessante, isso que vocês estão falando, eu sempre mostro isso também para a galera, porque eu comecei a criar conteúdo em 2017. Às vezes a pessoa vai... Eu fui fazer a unha, a menina que me acompanha, ela está começando a divulgar o trabalho dela na internet e tudo. A unha, porque hoje a rede social é uma forma de você divulgar o seu trabalho. E ela falou, nossa, eu queria fazer stories, mas eu não consigo, eu vejo você tão desenvolta. Eu falei, é fazendo, é perdendo medo, é indo lá, metendo as caras. Eu comecei em 2017, eu olho às vezes uns vídeos assim antes, e eu super travada. Então as pessoas acham que tem que nascer pronto, e é tudo erro, é experimentação, é se jogar. Eu sempre gosto de contar a história também do Mickey, que tem até o filme na Netflix, antes do Walt Disney, que ele, tipo, ele que fez a maior criação, assim, que até hoje, né, o Mickey e mundialmente a galera gosta e tudo, tem um parque de diversão, e aí ele foi chamado que não era criativo, ele foi pedir emprego no jornal, e falaram que a ilustração dele não era boa. Então, assim, se a gente desistir no primeiro não, se a gente deixar de comunicar ali, eu tô produzindo algum conteúdo na internet, estou fazendo algum stories. Eu recebi alguma crítica, tá virando blogueirinha, nossa, você não tá falando bem, não sei. Isso te paralisar,
não pode, né? Você tem que ele pegar a força motriz para cada vez mais se desenvolvendo, trabalhando seu autoconhecimento, suas habilidades, e também acreditar nisso, né? Sim. E é legal também perceber que assim, você não precisa fazer tudo que tá lá, não. Porque às vezes você pensa, eu vou ter que fazer tudo isso se eu quiser vender o meu produto. Não é bem assim. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa e tudo bem. Sim. Né? Não tem que fazer tudo que eles falam para tem que fazer todas aquelas dancinhas. Gente. Não. Isso, você pode ser autêntico ali, criar dentro do seu nicho algo, e sem ser maquiar, não precisa se render ao sistema ali também, né? Sim. Pode ser autêntico, continuar criando seu conteúdo, que sempre vai ter um público ali para você, né? Tipo, tudo ali vai ter alguém que te acompanha, alguém que acha bacana seu trabalho. Isso mesmo. Assinar aqui para o povo aqui também, que eu tô online. Aqui no a gente Instagram. deixou uma pergunta, gente. Foi, gente. Vamos ver aí se alguém conhece alguém que diz que não tem amigos, que não quer ter amigos, que não tem interesse em fazer novas amizades, em ter relacionamentos sociais, né? Não são amorosos. Porque o que está por trás disso, né? Dessa fala. Exatamente. Foi até fazendo um trabalho, né, com adolescentes, e aí o menino colocou. Era uma pergunta que era para você iniciar uma conversa com alguém, para treinar justamente essa habilidade do relacionamento interpessoal. E aí o menino colocou na atividade, olha, eu não tenho interesse em fazer amigos, eu não quero fazer amigos. Então a gente percebe de onde vem isso, né? E vocês que têm esse olhar mesmo de trabalhar com habilidades sociais, o que justifica um comportamento como esse, assim, de afastar as pessoas? Sim, como a gente falou lá no começo, né? As habilidades sociais, essa necessidade social, ela faz parte de nós biologicamente. Nosso cérebro foi formulado para necessitar de relações sociais. Então, quando alguém tem esse tipo de fala, o que a gente pensa, né? O que tem por trás disso, geralmente? Primeira coisa é uma inabilidade social, né? Nas relações sociais. A segunda coisa pode ser, talvez, um indício de ansiedade, de depressão, que dificulte a pessoa a se vincular e ter controle emocional. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida, ela não tem interesse em fazer novos amigos porque ela não tem interesse em nada, basicamente, não é? Sim. Uma pessoa ansiosa, para ela, uma situação social pode ser, sim, um desencadeador de uma crise de ansiedade. Então, ela vai evitar isso, obviamente. Então, a gente tem que ver sempre o que tem por trás dessa fala de eu não quero amigos, eu não gosto de ter amigos, eu sou muito tímido. Geralmente está ligado a algum tipo de dificuldade social. E assim, e é bom colocar assim também, só para tirar a pressão, não é necessariamente fazer amigos, né? Com essa pressão de, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que forçar isso. Não, a gente não força a amizade, né? Vamos colocar já isso. A gente investe nos relacionamentos, a gente não sabe se vai ser amigo daquela pessoa, mas o legal porque você vai ter uma rede de apoio, você vai conseguir ter grupos de apoio e você vai conhecer pessoas que podem te abrir portas. Então é muito interessante, é muito legal desenvolver essa parte, porque a gente precisa uns dos outros. Sim, e é interessante isso, né, que você colocar que a gente não força a amizade, né? Sempre que a gente fala sobre isso, eu fico pensando nas crianças, né? Fala, você quer ser meu amigo? Você quer ser meu melhor amigo? O que está por trás disso, né? Você quer fazer coisas junto comigo? Você quer estar mais tempo comigo? E a partir disso construir uma relação? O pessoal está perguntando aqui, estão pedindo para repetir a pergunta. Pode repetir novamente a pergunta que a gente fez para eles? A pergunta faz aí, Dai. Você conhece alguém com um discurso de eu não tenho amigos, eu não tenho interesse em fazer amigos? Você conhece alguém que fala dessa forma? Eu não quero mesmo, não quero. E até porque, assim, a gente não vive numa ilha, né? A gente precisa conviver com as outras pessoas. E aí não é tipo, eu preciso amar todo mundo, ser good vibes. Não é isso, né? É mais respeitar as diferenças, aprender com as diferenças, né? Esse trabalho aí do relacionamento interpessoal. E também, gente, a gente está falando da importância de se relacionar,
Mas cabe também falar, se esse ciclo aqui de amizade, ele é tóxico, esse relacionamento que eu tô é tóxico, também quebrar esses vínculos, né? Seja ele familiar e tudo, que às vezes você tá ali numa relação que não te faz bem, e a gente fica preso a essas questões ali sociais, então a gente também precisa falar disso, né? Sim. Sim, isso mesmo. Aí a gente entra na parte um pouco da assertividade, né? Que é saber comunicar que aquilo não tá te fazendo bem, porque às vezes dá para mudar. Também não é simplesmente descartar as pessoas, porque, Sim. assim, essa questão da toxicidade, todo mundo já foi um pouco, às vezes as pessoas são sem querer, você convive com... E não dá, vai cancelar todo mundo da sua família, não vai. Alecrim dourado, só você que Exatamente. né? Tipo, todo mundo tem um pouco ali, e aí você vai trabalhando, né? Ninguém é perfeito. Sim, então, assim, dá para tentar melhorar o relacionamento, né? Precisa excluir, né? Bloquear a pessoa da vida. Eu gostei disso. Tem uma história, é uma história infantil, mas que eu gosto muito, que é dos porcos espinhos, né? Que basicamente fala que eles estavam numa era glacial, estavam todos morrendo, e descobriram que eles poderiam sobreviver se eles ficassem juntos. Só que ficando juntos, eles tinham espinhos, um espinho espetava o outro, machucava, incomodava. E aí eles foram aprendendo a manter uma distância segura, né? Que nem machucava, nem ficava longe demais para eles se esfriarem. E com isso eles sobreviveram. A história é basicamente essa. Eu estraguei todo o clima da história, assim, mas a história é boa, eu juro. Mas o que ela fala, né? Qual é o significado dela? É que realmente todos nós somos tóxicos. Todos nós fazemos coisas que são ruins. Se relacionar não é fácil, é um desafio. É uma escolha, tem que ser uma escolha, permanecer, continuar. Só que se a gente escolhe se afastar, a gente sofre. Se a gente escolhe se afastar, a gente tem os efeitos colaterais, né? Do isolamento. E quais são os efeitos colaterais do isolamento, né? Que eu estou falando, mas eu não falei quais são. Uhum. Eu acho que um dos principais é a vulnerabilidade, né? Você tem um grupo de apoio, que a gente já falou aqui, né? Você não tem com quem contar, uma pessoa para você desabafar, que é muito importante, mas você também fica vulnerável numa situação como essa de pandemia, né? Pedir meu emprego. Tem alguém para quem pedir ajuda? Alguém que vai me ajudar? Alguém que se importa comigo? Então, investir nos relacionamentos é importante também por isso, não só por isso. Mas, além disso, estar sozinho, estar isolado, nos coloca em situação de risco para uma série de doenças. Então, eu vou pedir para você segurar aí, porque tem tudo a ver com a pergunta aqui do ouvinte anônimo, que pediu para preservar a identidade. Confesso que sou antissocial, não gosto muito de sair e me relacionar com as outras pessoas. Eu sou esse amigo que fala isso, geralmente. E aí... E aí, cada reflexão, né, de por que ele tem essa dificuldade. Será que foi algum relacionamento que ele ficou muito frustrado, não quis mais investir? Será que é algo vinculado a um adoecimento mental? Será que é um déficit em habilidades sociais, de comunicação, emocionais? Diversas podem ser. Sim. E aí procurar ajuda, né? Que não é sinal de fraqueza, né? Reconhecer que às vezes você precisa trabalhar isso, procurar só mandar ajuda. Essa mensagem já é um sinal de muita força, né? Sim. E também de muito autoconhecimento, que já é o primeiro passo, como a gente já falou, né? Que é muito importante. Então, se você enxerga, se você quer mudar essa realidade, vai atrás, se for o caso, pede ajuda, chama a gente lá no Instagram, socialize.br. Isso. Olha aí, a Andréia tá falando que até em fila de supermercado eu puxo assunto. Eu também sou esse tipo de pessoa. Sim, minha mãe do mesmo jeito. Muito legal. No Uber, aí o Vitoriano já fala, nossa, amor, você vai fazer a entrevista aqui. E aí, você mora de Brasília? Isso aí. Como é que você tá? Eu vou fazer uma feira de cultura no Uber, que eu faço uma entrevista durante o caminho. Aí eu sei se a pessoa tem filho, se separou. Aí às vezes eu falo, o que você faz? Eu falo, sou assistente social, aí a pessoa já me pede ali, como é que eu faço para dar entrada naquele benefício? Menina, é um papo maneiro aí no Uber. Eu tinha que filmar os papos no Uber. Aí. Eu não costumo puxar muito assunto, não, mas não é que eu não saiba, porque assim, às vezes quer ficar quieta. É porque como psicóloga eu tenho que falar tanto, eu tenho que escutar tanto, que às vezes fazer isso por hobby Mas isso é mesmo. Tem hora que a gente precisa silenciar, porque fica tanta informação na nossa cabeça, né? Sim. Eu escutei uma frase também essa semana que eu achei muito legal para refletir, que é: eu sou uma gota no oceano, mas eu também sou o oceano. Que aí fica essa questão do equilíbrio.
o meu espaço, até onde vai o meu espaço, aí a parte que eu colaboro para o oceano, qual a parte minha e qual a parte do oceano, que hora que eu estou sendo do oceano, então assim, é muito legal também para refletir. Essa reflexão é legal porque coloca muito também de responsabilidade. Nós somos uma pessoa numa sociedade inteira. Nós somos um. O que eu posso fazer? Às vezes a gente pensa que nada, né? Só que às vezes a gente começa um movimento nesse oceano, nessa sociedade, que gera grandes resultados. Que é aquele passo de formiguinha, né? A gente vai espalhando essa corrente. Igual eu, quando era adolescente, aí, assim que eu entrei no serviço social, entrei com 17 anos, aí eu pensava, nossa, eu vou mudar o mundo. Olha a pretensão, pequena pessoa. Mas aí eu vi que, tá, não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar eu mesma, eu posso mudar a minha, sei lá, aqui meu relacionamento com as pessoas que eu convivo dentro da minha casa, meu relacionamento com as pessoas que eu convivo no trabalho. Pequenas mudanças ali, né? Então, às vezes, a gente tem essa pretensão grande e, no mínimo, ali, no macro, a gente vai já fazendo... Não, no mínimo, a gente vai fazendo ações que impactam no macro, né? Isso mesmo. Com certeza, faz muita diferença. A gente pensa que não, mas o tanto que a gente consegue influenciar, tocar as pessoas, né? E fazer, sei lá, às vezes, até essa questão, a gente fala bastante no nosso Instagram da questão de, um elogio. Às vezes, nossa, aquilo faz a pessoa, sei lá, ganhou um dia, faz ela ficar mais aberta, né? Pode mudar várias coisas para uma pessoa, ela ser elogiada. É um grande reforçador para a relação, né? Então, às vezes é só um colega, mas você faz um elogio e aquilo aumenta o vínculo de tamanha forma que às vezes vira um amigo, vira uma pessoa assim, muito mais próxima. Melhorar a autoestima. Reforço positivo, né? Ali, e tudo. Muito bacana. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Depois a gente vai falar e papear com vocês mais. A Day é a moça das perguntas. Tem alguma pergunta para a galera responder aí, Day? A gente colocou uma pergunta aqui, só que a gente não tem contexto. A gente não entrou no contexto. Vem a pergunta no próximo. Então, vocês fazem as perguntas aí de vocês no 3484-1585 ou no nosso chat 98FM Gama. Ou no Facebook, onde vocês quiserem.
Voltamos agora com Feira de Cultura. Eu estou aqui vendo a mensagem de vocês, né? Olha aí, o Felipe está falando para a Andressa falar mais próximo do microfone, que o som dela está um pouco baixo. O Felipe fez uma pergunta aqui também, já vamos voltar com pergunta, com interação. Eu gosto assim, gente, quando vocês estão participativos aqui na Rádio Comunidade. E ele perguntou, vocês acreditam que a prática de atividade física coletiva auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais e a competitividade atrapalha ou ajuda? Então, tem duas perguntas aqui, né? Uau, Felipe! Fiquei até nervosa agora das perguntas. Tá, vou responder então, né? Então, sim, a prática de atividades físicas coletivas ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais. Inclusive, a gente recomenda sempre para os nossos participantes fazerem, porque é uma chance única, né? Estar ali com pessoas diferentes, muitas vezes contextos estressantes que facilitam o desenvolvimento de várias habilidades, que é assertividade, controle emocional, comunicação não verbal também, às vezes no jogo não dá para falar, né? Você tem que ir ali nos gestos. Então, é uma oportunidade bem interessante. Sim, resolução de conflitos. E a competitividade ajuda ou atrapalha? Sempre o equilíbrio, né? A competitividade amigável, essa competitividade com respeito, com a consideração, né, pelo outro, que não é uma competitividade de humilhação, de comparação, ela sempre é saudável. O problema da competitividade é quando a gente perde a mão, né? Uhum. É que a gente começa a entrar num padrão mais assim de menosprezar, de só é bom se eu ganhar, não conseguir se divertir no processo. Então, com a orientação adequada, né, com o manejo adequado, é 100% adequada à competitividade. Só que, claro, vamos ensinar também colaboração, né? Exatamente. É num tema que a gente está tratando aqui, vai tratar mais sobre isso, desse futuro colaborativo, né? E aí de pensar, por exemplo, igual, eu não preciso ter a concorrência se eu for indicar outra pessoa ali, né? A gente pode crescer junto, a gente pode ampliar isso, fazer um network. Poxa, eu conheço alguém dessa área? Não, eu vou reter informação aqui, não vou passar para a pessoa. Eu sempre gosto, eu tenho um grupo de assistentes sociais, amigos, e vai entrando pessoas e tudo. E quando tem uma vaga, tem seleção de mestrado, a gente sempre divulga nesse grupo, assim, e vamos lá. Às vezes é aquilo ali, a vaga tem mais a ver com o perfil, mas todo mundo vai e manda, e se apoia, assim, também, né? Eu acho que quando a gente não retém a informação, a mesma forma que a gente joga essa informação para o universo, ela vem de volta para a gente, né? Uma troca. A gente dá, a gente recebe o tempo todo. E lógico, né? A competitividade é igual isso que a Andressa falou, ela é importante se a gente souber dosar a competitividade né, do mercado e tudo, mas não pode ser uma competitividade que vai te adoecer. Então, cabe até essa reflexão. Essa autocompetitividade, eu vejo a vida do outro, eu vejo a grama do vizinho que é mais verde, às vezes eu vejo, poxa, fulano já trocou de carro e eu ainda tô aqui com o meu. Então, assim, não se comparar com o outro, né? A gente não pode confundir competitividade com comparação. Então, entender os seus processos, a Dai falou sobre isso também, entender que cada pessoa tem o seu próprio tempo, acho que é um pouco disso, né? E competir onde cabe competir, né? Se o outro comprou um carro e você não, você tá competindo o quê? Cada um tem o seu tempo, cada um tem seu processo. Vou puxar um tópico aqui, que é bem interessante da gente falar, da questão da pandemia ter agravado as questões de saúde mental, né, ampliado transtornos graves e os déficits em habilidades sociais também, porque aí as pessoas passaram a conviver mais com as pessoas de casa, que às vezes só encontrava à noite, e aí tava fácil, aí ficar o dia inteiro mudou um pouquinho as coisas, difícil, né? E aí, com essa inabilidade de não saber como se relacionar, não saber respeitar o espaço do outro, virou uma confusão. Sim, isso mesmo. Você falou bem, né? Ampliou as questões, né? Porque elas já existiam.
A gente já tinha problema de relacionamento antes da pandemia, a gente já tinha adoecimento mental antes da pandemia, só que a pandemia agravou, principalmente por conta dessas imprevisibilidades, né? E antes também, rapidinho, porque antes dava para fugir mais, né? Sim. Quando teve que ficar em casa mesmo, que não tinha para onde ir, para onde fugir, ficou, Sim. né? Dava para fugir e ignorar, né? Se distrair, se enfiar no trabalho, ficar lá até... E depois ir para casa para dormir e voltar. Então, assim, a gente não pode mais fugir desses problemas e eles começaram a ficar cada vez mais evidentes. Isso também foi bom, porque as pessoas começaram a perceber que realmente precisavam de ajuda. E aí foram buscar ajuda. Mas claro que tem muitas pessoas que adoeceram e não conseguiram e não conseguem ainda pedir ajuda. Sim. Estão nesse processo, e tudo bem. E com relação às questões sociais, uma coisa assim que é muito interessante a gente refletir é que com quem que a gente mostra o nosso pior lado? São as pessoas mais próximas. Exatamente. É com quem está em casa. E como a Dai bem falou, no normal, né, antes da pandemia, a gente só via essas pessoas ali, pouco tempo, à noite, pouco tempo de manhã, final de semana, e olha lá. Então, a gente tinha nossos problemas, mas também tinha nossas coisas boas, mas elas duravam menos tempo. Com a pandemia, com todo mundo em casa, a gente ficou muito mais exposto a essas situações sociais. Então, sim, elas se agravaram, se ampliaram, mas sempre dá para reverter. Sim, procurar ajuda, né? Assim, gente, todo mundo precisa de ajuda, viu? A gente não consegue, nós não somos fortes o tempo todo, então tá tudo bem. A gente precisa realmente procurar ajuda. E uma coisa muito interessante que teve em relação à saúde mental agora, né? Usando o exemplo agora das Olimpíadas, foi a atleta Simone Biles, né? Que desistiu de competir lá as últimas provas, porque ela não estava bem, emocionalmente bem. Né? E ela falou isso, então foi uma coisa muito interessante, porque abriu também essa super comunicação ali no meio dos atletas, que assim, é atleta de alta performance, nossa, eles não têm nada, eles são pessoas perfeitas, eles não sentem nada, eles estão sempre prontos. Então era tudo certo com eles sempre. E não, eu até escutei vários podcasts falando da vida de alguns, e é muito interessante ver que assim, não foi nada também linear, tiveram alguns que desistiram, depois voltaram. Então, assim, é bem interessante para você ver como, assim, são processos e todos nós temos os nossos. E reconhecer isso, né? Porque esse caso da atleta, ela tá ali diante do mundo todo olhando, aquela expectativa ampliada, porque ela era uma das favoritas, e aí ela se vê ali eu vou competir ou eu vou cuidar da minha saúde mental? Então, assim, eu não vi, e ninguém viu, tanto que ela teve apoio, né, da mídia, de outros atletas, abriu isso que a Dai falou mesmo, esse espaço para discussão, de mostrar o quanto que ela foi forte, né? É forte você reconhecer que, não estou bem, reconhecer que eu preciso de uma rede de apoio, seja amigos, familiares. Às vezes a gente está ali tanto no piloto automático, a gente contra a pessoa, e a gente não está nem preocupado qual vai ser a resposta que ela vai falar pra gente. Oi, tudo bem? Tudo. Pronto. E aí você não vai ali ter esse olhar empático de saber o que a pessoa tá, às vezes, passando por alguma situação. Eu não consigo resolver sozinho, procurar uma ajuda de um psicólogo. Que pessoas que trabalham com esse treino de habilidades sociais, né, igual o caso da Socialize, reconhecer, né? Isso é um sinal de fortaleza mesmo, né? Que você não tá só, que você reconhece seus limites, fazer pausas também, né? Que é super necessário também, descansar, desacelerar. Sim. E, acima de tudo, saber dizer não e se defender de situações que a gente sabe que nos colocam em vulnerabilidade, né? Então, no caso dela, ela sabia que se ela fizesse a prova, ela não ia ficar bem. Que ela não estava bem para fazer a prova. Ela poderia se lesionar. Sim, poderia se lesionar ou não, poderia até ganhar a prova, mas ficar mal, entrar numa depressão, quem sabe, ter uma crise. Só ela sabe o que poderia acontecer com ela, né? Qual era o limite dela. Então, quando ela se posicionou e falou, não vou fazer, porque isso não vai me fazer bem. Isso é assertividade. É a gente se posicionar, a gente falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, de acordo com o que a gente precisa. Agora eu vou entrar numa pergunta aqui para vocês, até, digamos, pessoal.
Eita, bora lá, né? Vou aproveitar para fazer uma terapia ao vivo, né, gente? Né, todo dia. Por exemplo, surgiu uma oportunidade para você de um trabalho, algo que você odeia, mas que remuneramente é muito bom. E aí você fica nessa, aceito pela questão salarial, ou não, e depois se eu não aceitar, esse medo, tá? E se não entrar dinheiro, eu me arrepender e ter fechado essa porta, né? O que vocês agiriam? Já passaram por alguma situação dessa? Já passei por uma situação dessa, inclusive estou relativamente passando, mas eu acho que a principal coisa é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, nesse caso, vinculado ao quais são os seus limites e quais são as suas necessidades. Então, dinheiro é necessidade, é para todo mundo. Para todo mundo, casar, dinheiro é necessidade. Parabéns! Parabéns! 2022! Maravilhoso. Então, tem que saber qual é a necessidade e qual é o seu limite. Esse trabalho, ele chega no seu limite, ele passa do seu limite? Porque, por exemplo, alguns empregos, eles poderiam pagar R$1 milhão. Eu não sei se eu faria. Porque eu sei dos meus limites. Então, a gente tem que saber quais são os nossos limites, né? Então, por exemplo, no meu caso, limite. Não trabalho no final de semana. É um limite. Então, se for um emprego bom, mas que exige que eu trabalhe no final de semana, provavelmente eu não vou aceitar. Não trabalho à noite, porque eu preciso dormir. Então, é um outro limite para mim. Sei lá, não trabalho com direito, com legislação. É um limite para mim. Então, eu tenho que saber quais são os meus limites. E aí eu vejo esse emprego, o que eu vou ter que fazer lá? Tem alguma coisa que bate com os meus limites? Mas é um limite mesmo, é algo que eu tenho flexibilidade para lidar. Eu tenho mesmo essa flexibilidade, eu estou só abrindo um buraco aqui para caber no emprego, mas eu não vou ser feliz lá, vou entrar em adoecimento. São reflexões importantes. Sim. Ela falou tudo, basicamente, que a gente deve pensar, mas é isso mesmo, a gente tem que analisar essas questões. Por quê? Porque você entra e aí você vai gastar todo o seu dinheiro cuidando da sua... tentando recuperar uma saúde emocional. Então, assim, realmente, cada um tem os seus limites e tem que ver se tá, né? Se fosse uma coisa realmente que tá fora do que você consegue aguentar, não tem como. E isso que vocês falaram é essencial também de pesar na balança, né? Às vezes tem alguém que tá escutando a gente aqui, que tá, tipo, dessa questão, só que aí, tipo, colocar na realidade. E agora, né? Eu sou pai de família, então eu vou largar meu emprego agora, eu vou começar a distribuir currículo, começar a procurar outras portas ali, né? Tipo, não dar doida também, né? Tipo, dosar, pesar também, né? É necessário a gente, às vezes, colocar no freio, entender as questões, isso tudo também de acordo com a realidade. Mas valeu a reflexão. Aí, gente. Tem alguma questão, Vitoriano? Vitoriano aqui, o nosso produtor do Feira de Cultura, aproveita que se tem alguma questão. Eles vão ter que expor, falei com eles. No anônimo, manda no anônimo. @anônimo. Se você quiser também perguntar, tá alguma dúvida, alguma questão, quer falar com a gente, 3484-1585 ou no nosso... Oh, meu Deus do céu. No nosso chat. Gente, disfarça, porque a pessoa aqui, ó, a cabeça, hoje eu participei de um trem muito massa, um trem. Eu sou de Brasília e falo trem. A Rota do Rock de Brasília, tava o grande Felipe Seabra da Plebe Rude, foi muito massa esse rolê. Se vocês quiserem acompanhar, vão no site aí, 98fmgama.com.br ou no meu Instagram, @Stainá, que eu contei um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, como minha cabeça torrou muito nesse sol de agosto, aí às vezes eu vou esquecendo o assunto. Então, tranquilo. Vocês relevem. É um bate-papo. Exatamente. E aí, gente, a gente tem umas reflexões para fazer com vocês também, que é o tema do nosso próximo bloco, que a gente vai entrar nesse futuro colaborativo, sobre essas ações, assim, né, como construir isso. E aí, se vocês encontram aí no seu ambiente, no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua vivência, espaços que fortaleçam mesmo a colaboração, né, Dai? Isso. Sua casa, ou uma escola, uma empresa que você conhece, uma ONG, conta pra gente. E antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando eu contei uma experiência que adoece, trabalho, mas é muito legal a gente
pensar, se você é gestor de uma empresa, pensar em como desenvolver, né, na sua empresa ali, características, habilidades ali que os seus funcionários se sintam motivados. Eu estava trabalhando com a empresa Telos e, cara, o carinho que eles têm, a atenção, o jeito de dar feedback, de cobrar, assim, de forma humanizada. E aí tem até outra empresa, o SEIB, né, que elas são referências e tudo, a gestão do SEIB nesse quesito, né, da relação humanizada, até para demitir, eles têm todo um processo ali de preparar o colaborador. Então, de pensar nisso, né, se você aí, do seu dia a dia, conhece algum espaço que fortaleça essa colaboração. A gente vai para um rápido intervalo, e aí quando voltar a gente vai falar sobre esses espaços e dividir aí, ver o que vocês falaram.
Voltamos agora com Feira de Cultura. Estou aqui com essas meninas incríveis, a Andressa e a Dai, da Socialize, esse papo maneiro. Se você chegou aí pelo final, né, no bloco, esse é o último bloco, mas está salvo na TV 98 Gama. Inclusive, está salvo todos os programas. Na terça rola um programa muito massa aqui, que é da educação, sempre tem algum convidado da área. Então, basta olhar aí, tem algumas webinários salvos também na TV 98 Gama, e vocês acompanham, siga a gente no Instagram, 98FM Gama, lá a gente sempre coloca programação, coloca dicas e tudo mais, então fique ligado com a gente, que esse programa é para vocês. E a gente encerrou aí o nosso bloco anterior falando uma pergunta, né? Se vocês conhecem ou se tem aí dentro do seu meio um espaço que fortaleça essa colaboração. Então, quero escutar aí vocês e escutar aí de vocês um pouquinho, né? Como é que a gente constrói esses espaços? Sim. Então, a gente pode falar um pouco como aprender a colaborar mais, como sermos pessoas mais colaborativas. O melhor é que a Dai fala, podemos falar já no olhando assim, ó. Podemos falar? Podemos falar, Andressa? Vamos falar sobre isso? Sugestão assim, leve. Sim. Eu acho que, assim, o primeiro espaço que a gente aprende a colaborar é em casa, né? Sim. Então, quando a gente tem uma educação respeitosa, tanto na escola quanto com os pais, a gente favorece muito essa aquisição da competência de colaboração. Porque a competitividade acaba caindo um pouco, porque você não tem que competir a atenção, não tem aquele medo da punição tão extremo, você tem mais espaço para colaborar. Além disso, um espaço que favoreça, né? Que aceite, que acolha erros e falhas. Não é assim, você errou, você errou. Não. Sim. É aceitar e respeitar, mesmo quando a gente comete erros, também é um espaço que favorece muito a colaboração. Porque a gente para de ficar se apontando e tão preocupado com a gente e tem espaço para se preocupar um pouco mais com o outro, com o que o outro precisa, em que momento do processo ele está, o que eu posso fazer por ele. Quando a gente tem muita punição, a gente está ali preocupado. Eu não posso errar, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo. Então, um espaço que favoreça esses erros é um espaço que favorece a colaboração. Além disso, consequentemente, né, menos julgamento e mais acolhimento, que está diretamente ligado ao anterior. Então, cometi um erro, ou a minha criança cometeu um erro, ou meu funcionário cometeu um erro, acolhe, entende o que aconteceu, como poderia ter sido diferente, quem é responsável pelo erro, que com certeza não é só uma pessoa, não é só quem errou. Às vezes tem um erro de comunicação, na instrução, às vezes é uma questão do ambiente. A gente poder visualizar essas questões, acolher, respeitar e melhorar para as próximas, né? Uma questão também bem legal para a gente aprender é criar regras, né? Sim. Com as pessoas, tipo assim, na sua casa, quantas brigas dão, assim, que não Sim. poderiam ser evitadas se as pessoas criassem as regras ali de boa convivência? Sei lá, você vai lavar a louça tal dia. Uhum. Regras claras, regras previsíveis e regras que não mudem com facilidade. Porque muitas famílias e muitas empresas colocam regras, mas ali no primeiro piti, a regra se modifica. Então, ter regras claras, bem pensadas, feitas de forma consciente, para que elas permaneçam. Porque isso também facilita muito na colaboração entre todos. E na convivência. Na convivência, né? Também. E aí, aqui, a próxima sugestão de desenvolvimento de colaboração está ligada com a pergunta do Felipe, né? Que é atividades em grupo. Sim. Então, atividades em grupo, e especialmente as atividades colaborativas, favorecem a colaboração. Mas as atividades competitivas favorecem outras habilidades sociais também. Isso que vocês falaram é interessante também da gente colocar em prática, né, nesses espaços, como é que eu viabilizo isso dentro da minha casa, como é que eu viabilizo isso dentro da minha organização, né, e aí me lembrou também dos princípios da comunicação não violenta, né, porque acontece muito isso, às vezes
um dos maiores ruídos é a comunicação ali, né? O G7 tem até uma peça que eles fazem uma sátira, Eu Odeio Meu Chefe, e aí dentro dessa peça ele tem um sketch que é assim, o ruído da comunicação. Tem um funcionário que ele tem que passar um recado para a empresa, e aí cada vez que ele vai passar para alguém ali, a rádio peão, a rádio do corredor, esse comunicado sai diferente. Então, esse ruído da comunicação. Então, você ser claro, você expor sua opinião. Às vezes, assim, a pessoa, você teve um combinado que ela descumpriu, e aí você vai com agressividade. Você... Igual, você sempre chega atrasado, você não é pontual. Então, você trazer aquilo para você ali. Como é que eu posso me colocar dentro dessa situação? Olha, Andressa, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade. E aí, quando você atrasa comigo, eu não me sinto bem. Então, poderia você chegar num horário que a gente combinou? Então, assim, às vezes, trazer a situação para você ali, para o outro enxergar, né? Como é que você se sente quando ele atrasa? Como é que ele se sente quando ele fala alto com você? Então, sempre tá praticando isso, né? E é um desafio, gente. Eu direto tenho falhas na comunicação, em casa, no meu relacionamento, mas a gente segue aprendendo ali, né? Pouco a pouco. Muito legal isso que você falou, né? Sobre a assertividade, né? Comunicação violenta é muito sobre assertividade. E quando a gente vai dar um feedback, né? Que é como você falou, quando você chega atrasado, eu me sinto ansioso, eu não me sinto bem. Falar sobre comportamento. O comportamento da pessoa é o que te ofende, é o que te desagrada. Não é a pessoa. Sim. A gente tem essa mania, né, esse costume de falar, você me deixa estressado, você me gera crise de ansiedade. Não, o que a pessoa faz desencadeia algo em você. Mas ela não é a única responsável também, né? E lembrando que, assim, a gente pode usar a afetividade junto com a assertividade, né? Não é uma coisa que tem que ser agressiva. Sim, com certeza. Tem empatia, né, em todas as comunicações que a gente for fazer. Isso. E aí, como é que a gente coloca em prática essa colaboração? O que a gente pode fazer, né, no dia a dia? Então, eu acho que a primeira coisa é ter essa consciência de que nós não somos uma ilha. Como a gente já bem falou, a gente precisa do outro, a gente está sempre com o outro. Então, vamos aproveitar essa comunidade, essas pessoas que estão perto da gente. Sim, aí, então, a gente pode valorizar a nossa cultura local, né? O que está acontecendo aqui na nossa cidade, que a gente pode ir lá, conhecer, fazer os passeios perto, sei lá, da sua casa, na pracinha, às vezes está tendo uma feira ali. E hoje em dia isso está sendo muito importante, né, gente? Que as pessoas estão se reinventando e dependem muito realmente desse nosso apoio de comprar essas coisas, comprar ali do seu vizinho, comprar do seu amigo. Está sendo, assim, super importante nesse momento. Favorecer a comunidade, ao invés de só favorecer as grandes marcas, as multinacionais, as coisas que vêm de fora, né? Isso é legal, assim, a gente sempre fala isso no Feira de Cultura, porque a Rádio Comunidade, uma rádio aí que vai fazer 21 anos, tem esse pilar comunitário, né? Todos os comunicadores aqui são voluntários e estão para fazer esse programa para levar entretenimento, desde os diretores e tudo mais, esse compromisso com a comunidade. Então, é sempre esse porta-voz, poxa, da escola, amigo da saúde, a gente sempre está informando aqui, né, na nossa grade da programação. Inclusive, eu tenho algum curso aqui que eu vou fazer gratuito para a comunidade. Vocês podem estar mandando no nosso WhatsApp, no 3484-1585, ou falando lá no nosso direct, que a gente divulga para a população, apoiando iniciativas aqui também do Gama, igual a gente já recebeu aqui no Feira de Cultura, o pessoal do Instituto Fonte de Luz. E o Instituto Fonte de Luz, eles vivem fazendo feiras de mulheres empreendedoras. Além deles ofertarem uma capacitação gratuita, eles ofertam também essa oportunidade delas comercializarem, ganharem uma renda ali, todas para essas mulheres, né, autônomas. E é isso que a Dai falou, apoiar o pequeno comércio. Vai ter data comemorativa, a gente teve recentemente o Dia dos Pais. Poxa, eu vou entrar com minha rede de contatos aqui, ver na minha comunidade, quem está vendendo uma cesta, quem está fazendo algo ali para sobreviver, porque as grandes indústrias,
grandes lojas, elas conseguem se manter, né? Então, o pequeno ali, ele está lutando. Então, apoiar o seu amigo artista também, a gente tem amigos, né, comediante, cantor e tudo, lançou um EP, vai lá, escuta, compra um livro, lançou um livro, compra o livro, fortalece ali, tá divulgando trabalho na rede social, assista a live, compartilha a live, inclusive compartilha essa live aí, já compartilha com geral, então a gente pode estar ajudando e colaborando um pouco nesse sentido, né? Com certeza, e eu acho interessante essa consciência, né, de que as grandes empresas sobrevivem, mas mais do que isso, quando eu compro do pequeno, eu favoreço toda a comunidade. Sim. Porque o pequeno vai gastar o dinheiro que eu comprei algo na padaria, no mercado, vai às vezes melhorar a casa dele, melhorar ali, dar uma cara nova para a rua, que valoriza o meu imóvel, por exemplo. Então, tudo que a gente faz pela comunidade, na comunidade, favorece a comunidade como um todo. É muito importante você falar isso, porque realmente é necessário desenvolver essa consciência para a gente começar a pensar dessa forma. É muito importante. E indicar também. Às vezes você está num grupo de WhatsApp e alguém pergunta, conhece alguém que faz sei lá o quê? Vai lá e indica seu vizinho, né? Indica quem você conhece, assim, que seja pequeno empreendedor. Eu tenho feito isso bastante. Sim. E é muito legal fazer isso. No grupo do condomínio a gente faz muito isso, assim, às vezes eu coloco lá, tô precisando de um pintor, esse fulano faz serviço aqui em casa. Então você vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né, fortalecendo, e a gente pode... certeza. E é legal também a gente se colocar na situação, porque acontece muito, às vezes vocês estão assistindo aí, né, e a gente se colocar, e eu? O que eu ando fazendo? O que eu ando fazendo para construir espaços mais colaborativos? E aí eu queria escutar de vocês também, o que vocês andam fazendo no dia a dia de vocês aí para construírem esses espaços mais colaborativos? Sou psicóloga, né? Então, o que eu faço muito é gerar consciência, né? Então, com os meus pacientes, eu falo muito sobre respeito, falo muito sobre assertividade, esse script da comunicação não violenta, né? Acaba que é uma coisa que eu estou sempre repetindo, tanto para os pacientes quanto para as famílias, o que, como a gente já falou, favorece muito a colaboração. Eu também me movimento um pouco, sempre pensando assim, quais são os problemas que eu tenho, assim, por exemplo, estou com roupa para doar lá em casa. Eu tenho certeza que muito mais gente no prédio também tem roupas para doar e que tem muitas pessoas por perto que precisam de roupas. Sim. Então, eu estou sempre pensando, será que a gente não pode deixar uma caixa ali em algum lugar, onde as pessoas podem pegar o que elas querem, a gente deixar as coisas que a gente não quer mais? Sempre tenho esse tipo de reflexão. E também faço, né? Ação, não só reflete, né? Falo com a porteira que fica lá com a gente, para a gente ver formas de promover essas ações. Também ajudo muito na divulgação de comércios locais, de empreendimentos de amigos, de coisas mais da comunidade, né? E, obviamente, se eu divulgo, eu também compro. Sim. Prioritariamente dessas pessoas. E eu participo de uma ONG, e aí a gente ajuda uma creche até no Guará, e essa creche eu até posto no nosso story da Socialize sempre, assim, que às vezes a gente pensa que não pode fazer nada, porque pensa que é só em relação a dinheiro. Mas não, às vezes o seu tempo, você pode, não sei, participar de algum projeto que ensine crianças, alguma coisa do tipo. Ou então, uma das coisas que eu faço também é juntar tampinha plástica, gente. Tampinha que a gente joga fora, embalagem que a gente joga fora, tipo... E aí eu levo para essa creche e lá eles vendem, gera renda para eles. Então, assim, é uma coisa que realmente não custa nada. Sim. E eu sou um ponto, assim, que eu vou pegando das pessoas. Então, a minha família já junta, tenho amigas que juntam e elas vão me entregando e eu levo para a creche. Eu também recebo roupas, eu levo. E então, assim, foi bem importante para mim participar dessa ONG, ter essa consciência e começar a fazer essas coisas. E através da Socialize a gente divulga ações legais que estão acontecendo em Brasília e a gente divulga várias ações sociais, né? Porque esse momento pede essa consciência realmente da gente fazer o que a gente puder fazer para ajudar o próximo. E porque isso é uma outra coisa em relação a essa consciência que reflete na gente. Por exemplo, o aumento da criminalidade. Se a gente deixar, né, as pessoas da nossa comunidade largadas e... Passando necessidade, né? Sim, volta, né, uma coisa assim que...
Com certeza. E você, Isis? É muito legal isso, né? Que vocês falaram. Às vezes, tipo, igual esse exemplo da tampinha, algo que não passou na nossa cabeça, né? Que pode ser uma fonte de renda. Então, eu gosto de estar sempre envolvida mesmo em ações, causas sociais. Eu fui também voluntária de um abrigo, né? O Lar dos Anjos. Inclusive, eles vão ter uma feira de adoção. Convido todo mundo nesse sábado, na feira de adoção que vai acontecer o dia todo, ali no Império Pet, que fica bem no Tacatinga Sul, ali no Pistão Sul, fácil acesso, e lá vai ter feira de adoção, de cachorros, gatos. Eu não posso adotar. Ok, então posso adotar, eu posso levar um saco de ração para os cachorros que ficam no abrigo, eu posso doar medicamentos, roupas que eles fazem bazar também, tem vários gastos assim com os cães resgatados, tem que levar no veterinário e tudo, então você ajudar dentro do que você pode, né? Ali dentro do que você pode, com um pequeno. Aqui no Gama tem um projeto muito bacana que eles pegam doações de caixa de leite e eles fazem casinhas para cachorros que ficam nas ruas, né? Então sempre é legal você pegar essa doação. A gente já está separando lá na casa do Mozão, tá juntando bastante para doar para eles. Eu vou deixar o projeto depois certinho, como é que vocês acham na rede social. E um pouco ali você pode estar ajudando. E você ajudando na prática ali, né? Em ações concretas, cada vez mais ali, né? Nossa, quanta coisa legal que tá acontecendo aqui, hein? Olha, já tem um convite aqui para você, Andressa, que é psicóloga, o nosso aqui diretor de programação, o J. Júnior, ele aqui no Feira de Cultura, na Rádio Comunidade, a gente tem um programa que ele é o Papo de Saúde. Ele é apresentado por um colega aqui da grade. Oi? O Fernando, colega aqui da grade, e aí você está convidada para estar vindo no Papo de Saúde. Super bem, eu já falei que eu quero essa festa aqui várias vezes, eu adorei a brincadeira. Muito massa, assim, de pensar, inclusive, né, setembro o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, e não só, né, pensar no Setembro Amarelo, mas essa ação cotidiana, né, igual a gente está falando aqui de saúde mental, é sempre importante a gente estar refletindo. E, gente, a gente está chegando nos minutos finais do nosso programa, passou rapidinho, quando é bom passar rapidinho. E aí eu queria que vocês deixassem sua mensagem final e falassem aí a rede social, onde encontra, para seguir vocês. Nosso Instagram é socialize.br, tem bastante conteúdo legal de habilidades sociais e às vezes a gente comenta outras coisas também. E vocês podem entrar em contato com a gente através e conversar, tirar dúvidas, né? Várias coisas e acompanhar o que a gente está fazendo. Então, sigam a gente lá, eu acho que vocês vão gostar. Sim, quero todo mundo seguindo lá a Socialize. Eu também tenho Instagram, além da Socialize, a Andressa Cristine 08. Eu nunca sei, gente. Vocês vão me achar lá, tem uma foto minha. E quem quiser também falar tanto comigo quanto com a Socialize, né? Assuntos da Socialize, pode me mandar mensagem no WhatsApp. É 61984357620. E no meu Instagram eu posto muito conteúdo sobre autismo, habilidades sociais, um pouquinho da minha vida. Tá tudo misturado. É super um outro tema interessante, né? A gente falar sobre autismo aqui. Esses meninos vão voltar aí demais. Volto, só chamar que eu venho. A gente vem, né, Dai? Com certeza. Bom, gente, agradecer você aí, ouvinte, que está sempre ligado na Feira de Cultura. Na próxima semana, eu vou estar recebendo aqui a Cida Oliveira. Cida Oliveira, gente? Meu Deus, ela tem um programa... A Cida, gente, eu sei que é Cida, agora o sobrenome, ela tem um programa mesmo na área de empoderamento da mulher, na Rede TV, vai ser bem bacana, ela tem um programa de desenvolver mulheres, então não perca, e se você tem alguma pauta, se você é cantor, tem música interessante que quer rolar aqui na programação, manda mensagem na gente, no 3484-1585, falar essa música para tocar no Feira de Cultura, e a gente sempre gosta de valorizar mesmo a cultura local. E é isso. Se cuidem, gente, se cuidem. Se cuidem. Até mais. Tchau.